que eu tenho que me revestir da armadura de quem? De Deus. De Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. Olha só, igreja, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, guiado pelo poder de Deus, pelo o próprio Senhor Jesus ali, ele entendeu que dias maus viriam, e esses dias maus iria trazer algo sobre a nossa fé. Você quer ver um caso bem interessante? É aquelas pessoas que quando tudo está bem, ela está lá glorificando, sim ou não? Sim. Está lá glorificando, dando glória a Deus. Oh, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Mas se piorar um pouco, aí ela já desanima, sim ou não? Mas a palavra nos diz que eu tenho que ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Igreja, olha só que interessante. Jesus nos deu a direção da fé, de uma fé que age o sobrenatural. E se nós pegarmos essa visão, se nós obedecermos essa ordem, nós iremos chegar longe. Amém? Amém. Mas só depende de nós. Eu tenho que hoje olhar para toda a minha condição e tanto ela boa ou não, eu tenho que ir à luta. Eu tenho que agir a fé todos os dias. Diga glória a Deus. Olha só, abra a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, 18. Cinco é o capítulo, 18, versículo. Quem achou, diga glória a Deus. Amém, igreja? Olha só o que diz aqui no capítulo 5, no verso 18 de 2 Coríntios. Nos diz assim: e tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha só, olha só. Aí nós vamos lá para o capítulo 7, no versículo 5, mas eu quero te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 18 do capítulo 5, que tudo isto provém de Deus. Você quer que eu te diga uma coisa? Deus sabe o que você está passando. Deus sabe os meus piores problemas. Deus sabe das minhas piores angústias. Deus sabe. Mas tudo provém de Deus. Porque Deus, Ele não nos vai dar uma luta sem que saiba a minha capacidade para combater. Amém? Amém. Sem que saiba da minha capacidade de enfrentar os meus problemas. Deus não vai dar. Deus não vai pegar aqui hoje você pequeno e vai te dar um Golias sem saber da tua capacidade de lutar, não. Ele vai colocar o problema, Ele vai permitir o problema no nosso caminho, sabendo da nossa capacidade de lutar. Amém. Ele crê, Ele sabe, Ele coloca em nós uma fé para que nós possamos vencer. Deus não nos vê como coitadinhos,
Deus não vê como miseráveis. Deus não nos vê como pessoas inúteis. Não. Deus nos vê como valorosos guerreiros dele. Por isso há tantos problemas. Por isso às vezes nós estamos tão cansados. Por isso que na maioria das vezes nós olhamos e dizemos assim, mas o meu problema, eu não consigo vencer esse problema. Será que Deus não me ajuda? Eu falo para você, igreja, que eu já tenho problemas, eu posso dizer assim, praticamente desde que eu me conheço por gente. Né, meu filho? E a perseguição é uma delas. E às vezes eu olho e eu digo assim, que é isso? Todo lugar é uma perseguição. Meu filho, é uma perseguição. Aí a gente para aprender. Olha só, a gente para aprender. Peraí, toda vida é uma perseguição. Aí Deus nos ensinando diz assim, só te perseguem porque eu sei da tua capacidade de enfrentar uma perseguição. Glória a Deus. Amém? Amém. Contigo também não é diferente. Talvez você está passando um problema hoje e você diz assim, rapaz, não vou resolver esse problema não. Está repreendido. 10 anos com o mesmo problema. E você ainda não desistiu. Você sabe por que você não desistiu? Por causa que Deus vê a capacidade que você tem para enfrentar aquela luta. Amém. Deus vê a força que você tem, mesmo que pessoas digam que você não é capaz. Tudo provém de Deus. É muito forte, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. A minha força vem de Deus. A minha vontade de vencer vem de Deus. Amém? Amém. Você tem que colocar isso na tua cabeça. A minha vontade de vencer vem de Deus. O meu problema se levanta de mim, se levanta contra mim, perdão. Mas a vontade que eu tenho de vencer é maior do que o meu problema. É por isso que você ainda está de pé. Amém. Amém? Amém. E Deus te vê como um guerreiro. Deus te vê não apenas como uma pessoa, como mais um no meio da multidão, não. Deus te vê como um guerreiro. E Ele sabe da sua capacidade de vencer. Amém. Quer ver? Vamos lá. No capítulo 7, no versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. A gente leu o capítulo 5, não foi? Sim. Olha só o versículo 5, do capítulo 7, diz assim, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso. O que foi que houve? A carne não teve o quê? Algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Olha só, igreja. Olha o que Paulo disse, direcionado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Paulo chega à Macedônia, ele chegou com o corpo exausto. Ele chegou cansado. Mas ele não teve repouso algum. Por dentro, por fora combates, temores por dentro. Naquela época, Paulo era perseguido. Naquela época, Paulo era procurado por Roma. Olha a cadeira ali para o rapaz sentar. Dê a cadeira ali. Aqui. Dá a cadeira aí, te levanta. Paulo era perseguido por Roma. Tenta imaginar, igreja. Tenta imaginar. Paulo, uma hora estava em Troas, uma hora estava em Macedônia, outra hora estava ali, outra hora estava acolá. Aí pode vir pra cá, já. Pode entrar, fique tranquilo. Pode colocar aí no cantinho. Ele gosta de ficar no caixão, mas não tem problema não, viu? Amém? Amém. Olha só. Então ele diz, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum.
antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Tenta imaginar um império inteiro perseguindo você. Igreja, eu sou fiel em dizer para você que às vezes nós sofremos uma pequena perseguição. Às vezes nós recebemos uma pequena perseguição, né, minha filha? Somos perseguidos, mas não é tão chegar a dizer assim, ó, aqui é o fim. Não, mas somos perseguidos. E nós olhamos assim, dizemos assim: oh Deus, mas por que isso? Sendo que a igreja hoje era para estar unida, meu Pai. E hoje a igreja é uma das que mais nos persegue. A mesma igreja que fala do mesmo Deus, do mesmo Senhor Jesus, nos persegue. Agora, tenta imaginar a pessoa sendo perseguida, vamos supor, pelo país inteiro. Pelo país inteiro. As autoridades e etc. Sabe? Tenta imaginar. Aí Paulo chega à Macedônia cansado, exausto, porque uma hora pregava ali, outra hora pregava acolá, e quando chega na Macedônia, ele está exausto. E ele diz: não recebemos descanso algum, mas nós por fora temos combates, não é isso? Temos combates, e por dentro temos temores. Em outras palavras, na cabeça de Paulo pensava: o que será que eles vão fazer comigo quando eles me pegarem? Quem sabe como Paulo foi abatido? Ele foi decapitado, teve a sua cabeça decapitada. Olha só, mas ele sabia que tinha os combates por fora. Eu digo combate, igreja, às vezes é a nossa carne. A nossa carne pede um repouso, mas o Espírito está apto a levar o Evangelho, a levar a mensagem. Quer ver uma coisa? Bem aqui tem um supermercado, sim ou não? Sim. Tem um supermercado. Às vezes lá tem um trabalhador, tem um entregador, está lá o caixa, não é verdade? Aí não é nem sempre, igreja, que as pessoas estão dispostas para o trabalho. Eu já fui entregador, né? Motoboy. E às vezes eu chegava na empresa cansado, e o patrão já disse assim: ó, tem 12 entregas aí. Pô, rapaz, uma hora dessa, não tomei nem café e já tem 12 entregas. Mas eu tinha que ir lá entregar, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado. Por quê, pastor? Porque eu necessitava do salário no final do mês. Eu quero que você entenda que mesmo quando nós estivermos cansados, abatidos, quando nós não estivermos com ânimo, nós temos que fazer para Cristo, igreja. É o que Paulo estava dizendo aqui: por fora combates, por dentro temores, temores por dentro. Então ele se sentia fraco na carne, mas o Espírito estava apto a levar a palavra. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aí o versículo 6 nos diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Com a minha carta não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou. Olha só, ainda por pouco tempo. Você entendeu? Paulo enviava cartas,
Não é verdade? Isso aqui é muito forte, olha. Eu vejo Deus transmitindo à igreja uma mensagem de transformação, de renovo. Eu vejo Deus transmitindo, não apenas naquela época guiando o apóstolo Paulo, mas nos dias de hoje, eu vejo Deus transmitindo à igreja uma palavra de renovo, sabe? De renovação. Embora que na maioria das vezes nós não estivéssemos ali favoráveis ao Espírito, mas só pela vontade da salvação que viesse nos impulsionar a busca, a entrega. Sabe, igreja, é algo tão extraordinário que quando nós lemos, nós queremos buscar primeiramente o entendimento e depois conhecer, sabe? Depois desfrutar. É tipo assim, olha, preste atenção. Está lá, vamos supor, tem um restaurante aqui. O restaurante está lá, tem um cardápio. Talvez lá tenha algo que você nunca tenha provado, mas o nome chamou a tua atenção. Amém? Amém. O nome chamou a tua atenção e você diz assim, ó, essa comida só pode ser muito gostosa. Olha só, essa comida só pode ter um sabor incomparável. Assim também é a palavra que Paulo dizia naquela época e a mesma palavra que é pregada hoje. Eu tenho que ouvir essa palavra e eu tenho que entender que eu posso desfrutar dela. Sabe? Tipo quando Jesus diz, vinde a mim, todos vocês que estiverem cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas não estão cansadas, igreja? Eu não digo apenas fisicamente, mas espiritualmente. E eu ouvindo a palavra dessa, tendo o meu cansaço no meu espírito, na minha alma, eu ouvindo uma pessoa que já curou, que libertou, que salvou, que transformou vidas, dizendo que tem um alívio para o meu cansaço, eu quero. Amém? Amém. Eu dizer assim, ó, eu quero. É muito forte. Eu quero e eu vou fazer de tudo para me ter. Olha, eu quero. Eu cansei de dar burro em ponta de faca, sempre lutando com as armas erradas. Não, eu vou mudar essa história. Jesus falou que é comigo, amém. Eu vou ser com ele também. Amém. Amém, igreja? Amém. Então, Paulo estava dizendo aqui, mas também aquela carta contristou por muito pouco tempo. É tipo assim, igreja, hoje a pessoa chega à igreja, chega na casa de oração, e ela até pega a mensagem, ela até acha interessante, e vê ali uma luz para a escuridão qual ela tem vivido. Mas quando ela bota o pé para fora, ela volta a se abater de novo, porque foi por pouco tempo. Não, eu quero que você faça como Deus nos ordenou. Colocar a palavra escrita na tábua do coração e sair com ela e com essa alegria, sabe? E regozijar quando eu chegar na minha casa e eu ver os meus problemas e eu dizer, ó, era um problema, não é mais. Amém, igreja? Amém. E eu ver ali a enfermidade e eu dizer, a cura chegou na minha casa hoje. E eu ver o vício, está repreendido o vício. E essa alegria ser uma alegria eterna. Porque o mesmo Deus que cura, o